uma das palestras mais aguardadas que nós temos aqui agora para falar de mercado agrícola. Uma das coisas super importantes é fazer a produção de uma forma eficiente, logicamente, dentro da sua propriedade. Mas uma das grandes dores que o mercado tem é saber comercializar no momento exato. Por quê? Porque o mercado é volátil e ele sempre vai de acordo com o que está estabelecido naquele momento da venda. E às vezes não é o melhor momento para o produto rural. Mas que ele tem que colocar isso à disposição do mercado porque ele tem contas a pagar. Então nós trouxemos esta ideia junto no meio de outras tecnologias, de outras ciências, desde inteligência artificial até biológicos, né? Mas a gente resolveu colocar como pauta porque é uma grande dor. Saber o momento exato, o momento ideal para fazer a comercialização da sua produção. E, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de também ter uma rentabilidade adicional que muito se tem falado, mas pouco se tem exercido, que é a possibilidade de crédito carbono. Será que toda propriedade é elegível ao crédito carbono? Qual que são os trâmites? Qual que é a regulamentação? Como que a gente vai poder pensar, imaginar e, de fato, concretizar a rentabilidade a partir do crédito carbono zero em uma propriedade rural? Por isso, estou trazendo aqui, primeiramente, o Alberto Pessina, da Agromove, que é um doutor especializado, professor e doutora especializado no assunto. Por favor, vem para cá, Alberto Pessina, CEO e fundador da Agromove. E para falar de crédito carbono, um menino, audacioso, uma equipe sensacional da Folha de Louro, Lucas Pimenta. Por favor, vem para cá também. Pronto. Eu tenho juízo, tá, Alberto? Eu tenho juízo e eu vou começar contigo a apresentação aí. Por favor. Bom, boa tarde, né? Tudo bem com todo mundo? Tudo jóia? O desafio, né? É o desafio da gente tentar reduzir nossa intuição para tomadas de decisão de preço de boi, milho ou soja aos mercados que a gente analisa. Então, há uma grande dificuldade. Quem não me conhece, eu fui produtor por mais de 25 anos. Recriava e engordava mais de 6 mil bois em São Paulo. Tinha uma área de cana, comprava milho e soja para o confinamento e tinha que tomar essas decisões. E um dos meus desafios é que isso não tem uma margem muito grande e o mercado oscila muito. Então eu tinha que me proteger dessas oscilações porque eu tinha que pagar dividendos. Então eu passei a usar o mercado futuro para tomar as minhas decisões. E a grande dificuldade é ter dado informação de qualidade para a gente poder tomar uma decisão com menos intuição, que a nossa intuição tende a seguir pessoas. Então, se ele está achando que vai subir, ele também, provavelmente eu vou achar que vou subir e vou junto. E muitas vezes, eu não sei quantos aqui são produtores, se alguém tiver produtor aqui, me levanta a mão só para eu me situar. Então, o produtor, ele fica nessa dúvida e acaba tomando uma decisão com ele. Então, a gente passou a analisar esses dados, tentar entender o movimento de preço desses dados e computar eles e botar numa inteligência, porque hoje me permite que eu consiga analisar uma gama de dados. Para lá? Foi de uma vez só tudo. Então, por que agora? Né? Então, um dos motivos é
O mercado de análise e inteligência de dados no mundo, ele cresce 8% ao ano. É um mercado gigante, né? Com projeção de chegar a 6 bilhões de dólares até 2030. A demanda global por alimentos vem crescendo. E o Brasil é o país com grande potencial, dos maiores potenciais de suprir essa demanda. O Brasil é um dos maiores mercados de análise e inteligência de mercado, porque ele é um grande exportador, então todo mundo quer saber o que acontece no Brasil. A volatilidade das commodities nos últimos anos tem aumentado, então nós temos ali milho de 18 a 22, para 22 a 40% de volatilidade. Soja de 15 a 18 para 22 a 32%. E o boi de 18 a 20 para 22 a 30 recentemente. Então, a oscilação dos preços aumentou, o que a gente pode fazer para tomar uma decisão melhor. E aumento dos usos de ferramentas de proteção. Então, o produtor, como tem esse risco da oscilação impactando o negócio dele, como é que ele vai tomar uma decisão melhor sobre esse mercado? E por que a importância de risco tem crescido nos últimos anos? Então, a gente olha aí, boi, soja e milho, as cotações, fui até 2024, né, mas 2025 também teve. E essa é a variação entre a máxima e a mínima dentro do mesmo ano. Vocês observam ali, aqui no milho, chegamos a ter 76% de variação entre o preço máximo e o mínimo dentro de um mesmo ano. Olha o tamanho dessa oscilação. Na soja, no boi também, nos últimos anos você vê a linha tem tendido a crescer, a volatilidade do boi. E na soja caiu um pouquinho devido à alta produção dos últimos anos, então a volatilidade caiu um pouquinho, mas também é uma volatilidade alta. Quando a gente vê essa pesquisa da CNA, também aparece ali como um dos problemas. Foi uma pesquisa feita quais são os maiores problemas no agronegócio, pesquisa com mais de 1.000 produtores. E entre os 3 primeiros itens de várias commodities, o custo de produção aparece ali na maioria delas. Nós pesquisamos essas duas, grãos e bovinos, mas elas impactam indiretamente essas duas. E por que isso é importante? As pessoas não reparam, né, mas se abrir uma cesta de custos dentro e dividir isso pela receita, né, quantos custos absorvem da receita do produtor? Você vai ver que os insumos, somente a compra dos insumos, não produzi, não joguei semente no solo, não fiz nada, eu comprei. Só a compra já é maior do que 50% da receita foi absorvida com isso e pode chegar a 80%. Errando-se pode ser até maior do que isso. Se você quebrar em produtividade, fica pior essa conta. O preço de venda, com variações de 40% ao ano, como a gente mostrou. Então, poxa, comprei e tem uma oscilação de mercado gigantesca. E aí? Né? Tenho 50% de margem já na largada e o negócio pode oscilar 40%. Pô, como é que eu tomo decisão num negócio desse? Problemas de elaboração da gestão financeira também apareceu como um grande problema. O produtor tende a olhar muito para a produtividade, para a produção, e não olha para o seu mercado, para a gestão fora da porteira. Como é que eu ganho dinheiro fora da porteira? Como é que eu protejo minha margem de lucro? E aí nós falamos, bom, é custo de produção. Então vamos perguntar para esse produtor se o custo e os insumos são o principal. Vamos perguntar para ele abrir esse item em compra de insumos e produção, preço de venda. Nós vamos perguntar para ele abrir o custo de produção nesses 2 itens e fazer a pergunta novamente. Aqui nós estamos com 134, mas eu já estou com quase uns 500 aqui, não mudou muito esse gráfico. Então você vê que preço de venda aparece em primeiro lugar, compra de insumos em segundo lugar, aqui são produtores de boi, milho e soja, tá? Que a gente pesquisou. Mais de 60% das respostas eram de produtores mesmo. Os outros 60% vieram de consultores e de agentes da cadeia. Então, quase 40% aí, basicamente esses dois. Gestão financeira em terceiro e a produtividade, que a gente foca muito, apareceu em quarto nessa pesquisa, o que me surpreendeu também. Porque eu sei que quando a gente quebra a produção de soja ou de milho, a gente tem impacto nesse resultado também. E aí eu perguntei para ele, bom, onde é que você está falhando? O que está dando de errado aí? Né?
Onde você está tendo problema é que você não está conseguindo decidir proteger esse negócio. E aí a gente aparece ali, informação de qualidade. A maioria das informações são mídia social, WhatsApp. Tenho ali algum analista que analisa o cenário, mas ele não me projeta preço nem as mudanças de mercado. Ele só está vendo oferta e demanda e olhando para esse lado. Então ele acaba entrando nesse movimento de ele acha que vai subir, ele também, o analista também, e eu fico, então, não vendo. E aí o produto chega no topo do preço, desaba, e eu deixei de vender num bom preço. Então eu perco oportunidades, eu não tomo decisões, porque eu não tenho modelos financeiros que me indicam que a minha margem de lucro está ficando muito boa, e que se eu proteger aquilo eu vou ganhar dinheiro, e eu deixo passar a minha dificuldade em tomar decisão. Eu não tenho indicadores e metas de mercado para eu ganhar dinheiro. Então ele erra aqui também. E falta, ainda no Brasil, as ferramentas comerciais, elas existem. Eu trabalho com o mercado futuro há mais de 25 anos e uso isso para proteger as nossas margens e tudo mais. Mas o brasileiro, em média, usa muito pouco as ferramentas comerciais, mesmo que seja através de uma trading, mesmo que seja através de uma instituição, ele usa muito pouco. Legal. Bom, quais os benefícios aí quando a gente começa a trazer uma informação menos intuitiva? Então a gente analisou esses dados, começamos a olhar, e os benefícios que a gente começou a perceber é que eu reduzo, né? Eu boto uma estatística, não sou mais eu que acho. Quem não conhece mercado futuro não é uma análise, ele é uma expectativa de um monte de gente achando que vai subir ou cair, e por isso ele erra muito. Então, quando você bota uma estatística, você possa ter uma referência estatística contra uma expectativa. E isso pode te ajudar em decisões. Projeção de preços regionalizadas. A gente olha o mercado futuro, ele normal Chicago, ou o boi em São Paulo. Pô, mas o boi não é da minha região. Eu estou aqui no Mato Grosso, estou aqui em Goiás. Como é que eu ligo aquele negócio lá em São Paulo no meu negócio aqui em Goiás? E como é que eu tomo a decisão nesse negócio? Né? Então eu regionalizo essa decisão para que ele possa perceber a diferença disso. Comparação das projeções futuras com as projeções estatísticas. Redução da minha decisão intuitiva. Então eu não ligo mais para você e para você. Eu posso até ligar, mas eu tenho um mecanismo que está me falando a opinião dele sem ter intuição. Então a terceira opinião estatística que está me dando uma opinião sobre essa decisão de mercado. E mais segurança para aproveitar as oportunidades de mercado. Como é que isso funciona então, né? A princípio a gente tem uma plataforma, a gente faz uns vídeos quinzenais onde eu analiso isso com as pessoas na plataforma e trago uma informação. Mas esse dado, a gente compilou então um monte de dados e trouxe aqui um modelo de projeção. Então aqui, vocês estão vendo uma projeção ali, momento zero, daquele azulzinho ali no início do triângulo, da boca de jacaré. Ela projetou aquele momento e o preço para onde ele foi. E a tendência é que ele fique dentro, tem uma grande chance dele estar dentro da minha banda de confiança. Ele está me dizendo ali naquele quadrado, esta praça que foi escolhida, Estado de São Paulo, está em alta e ela tem 46% de chance de queda. E aí, além disso, ele está olhando todas essas praças e falando, olha, de todas as 20 praças que eu analiso, tem 16, 17 praças em alta. Então eu não estou mais falando com o meu vizinho, não estou mais falando com o frigorífico, não estou mais falando com a indústria. Eu estou olhando uma estatística que está dizendo que todas as praças estão no movimento de alta. Portanto, eu tenho uma chance desse movimento ser mais de alta, porque tem mais praças estatisticamente subindo. Então eu tenho mais chances de realizar isso. Então eu tenho um conjunto de dados que ele vai me organizando e me fazendo essa estrutura funcionar. Isso são para 30 dias. Mas eu quero olhar um pouco mais longo. E aí eu quero olhar o mercado futuro em relação a essa estatística. Então aqui eu tenho um modelo que prevê 4 meses. Ele está projetando o dia zero. Aquele quadradinho laranja ali, ele é o mercado futuro dessa praça. Então eu tenho aqui soja, que ele selecionou. Contrato futuro, vejam, a soja está no mês 12. O contrato futuro 3 meses à frente, no março ali, está com aquela data americana, então está no mês de março. 144 em Chicago, só que eu estou na Praça de Sorriso.
Sorriso, nesse vencimento, ele tende a ser 17% abaixo de Chicago. Portanto, a minha previsão para Sorriso é R$118. E aí ele plotou ali naquele gráfico R$118. Eu estou vendo que existe uma grande chance de queda. O mercado, na mesma data, vejam, fechou com uma cotação de 101, aqui na a linha preta, e eu podia ter protegido a 118. Ele estava acima da minha banda de confiança, mostrando que provavelmente esse mercado estaria em queda, estaria dentro da minha banda de confiança, e aquele mercado futuro estava errado, e estava me dando uma oportunidade de venda. E eu poderia, então, ter protegido 118, quase R$119 a mais do que o mercado. Então, é uma bela de um dinheiro, imagina, é quase 18% a mais de receita no bolso desse cara, simplesmente por usar uma ferramenta ou usar uma inteligência que está ajudando ele a decidir. Isso funciona como, né? Deixa eu pedir para... Você consegue ligar o vídeo? Só para a gente não suspeitar, vou mostrar ele funcionando aqui, né? Bom, não vamos conseguir. Mas, basicamente, diariamente, ele olha todos os dados que estão imputados ali, faz uma remodelagem e verifica quantas praças estão em alta, quantas estão em baixa e qual seria a nova tendência dado o movimento que ocorreu. Então, diariamente, ele está trazendo este movimento diário, fazendo uma movimentação para nos mostrar como funciona. Bom, o que significa isso em dinheiro? Quanto vale essa informação? Quanto ela ajuda a gente. Isso aqui é no caso aqui eu peguei um confinamento, é um confinamento de quase 26 mil cabeças por giro, então ela faz quase 70 mil cabeças ano. A Agromove entrou ali em 2023, 2024, e aqui é o EBITDA sobre receita, ou seja, quanto sobrou de lucro operacional, ou seja, comprei o boi, comprei a ração, engordei esse boi, vendi ele, quanto me sobrou de margem sobre esse volume de dinheiro que eu movimentei. 3,4, 7,6, menos 2,8, menos 4,6. Quando a gente começou a aplicar a inteligência e melhorar a decisão desse, ele passa de 10%, 12%. Quanto vale isso em dinheiro? Quanto sobrou de lucro operacional na mão dele? 1,6, 1,7 milhões, 7,4 milhões, 4 negativo, 7 negativo milhões, passou a ganhar 13. Reparem, 2023, ano de queda de 20 a 25% de queda no preço do boi. Ganhou 13,4%. 20 milhões, ele aumentou a operação. A margem se manteve, mas com lucro operacional. Então, o impacto da gestão de mercado numa operação que a gente olha os números desse cara. Então, monitorando ele. Ele comprou bem e vendeu bem. Ele tem uma produtividade relativamente constante. Esse é o valor de um resultado. Quando a gente olha, tem mais agricultores, às vezes aqui, um balanço. Então, esse resultado vem de uma estrutura de balanço dessa. Então, vou pedir para vocês repararem aqui. Esse é o EBITDA, ou seja, descontou a receita, tirou o custo fixo, quanto sobrou dinheiro nesse cara. A gente entrou ali no final de 2020, 2021 nele. E aqui embaixo aquela margem que eu mostrei para vocês. Então vejam, negativa, começou um ano melhorzinho, depois ele começa 29, 39, 38, 18%. Então passa a ter margens de lucro constantes no negócio dele por fazer uma gestão de mercado. A produtividade dele, sim, teve alguma variação. Aqui em cima você tem quantidade de sacas, aqui em cima você tem produtividade, né? Então você vê ali, só em 2022 ele teve um ano de pior produtividade, nos outros ele também aumentou a produtividade. Então é um efeito tanto de comprar bem, quanto gerir bem esse negócio. Então o impacto é muito grande e a gente deixa muito dinheiro na mesa por perder um movimento de mercado e tomar uma decisão errada. Reparem, em 2023, o mercado caiu 30%. Entre o movimento ali de mais ou menos dezembro e a colheita lá em junho, o mercado caiu
30%. Em 2022, queda também. 2024, o mercado já estava com preços mais baixos, insumos um pouco mais altos. A margem de lucro dele ele mantém, consegue fazer margem de lucro, mesmo com uma operação com quedas de preço. A gente atende aí, então, 50 clientes. Então, estamos realmente aplicando essa tecnologia no país todo. Essa tecnologia está pronta faz 6 meses. Eu já uso ela há um tempo com os clientes, mas ela veio melhorando o nível, esse nível que vocês estão vendo aí, de olhar 20 praças de boi, 20 praças de milho, 20 praças de soja no Brasil todo, está pronto há 6 meses e a gente tem aplicado em diversas regiões do país. É uma tecnologia que a gente veio em 2018, fiz um primeiro projeto ali só do boi de São Paulo, com o boi versus bois, fizemos um PIP 1, PIP 2, hoje estamos no Sebrae e estamos aqui com vocês, convidados pela ETEC. Tivemos um DNA e uma Fundação do Cabral aí de formação para poder nos ajudar a entender todo esse movimento financeiro, né? E a Agromove, onde a inteligência de dados encontra a estratégia de mercado para ampliar a margem de lucro de vocês. Aqui tem alguns depoimentos que tem aí de alguns clientes que usam a tecnologia, clientes de pequeno a grande porte. As pessoas falam, é só o pequeno, é só o grande? Não. Eu tenho caras de 500 bois a caras de 100 mil bois. Tenho caras de 500 hectares, 200 hectares, até caras de 4, 5, 6 mil hectares usando essa tecnologia. É isso aí, pessoal. Muito bom, Alberto. Eu convido o Alberto para você sentar, para que a gente possa ter um papo daqui a pouquinho. E agora eu chamo o Lucas Pimenta, que a gente está falando de recurso financeiro. Ele vai apresentar para você mais um deles. Lucas Pimenta, da Folha de Louro. Lucas, para trás para frente. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos falar de crédito de carbono? Rapaz, que responsabilidade, hein? Falar de crédito de carbono, ô negócio difícil, hein? Gera dúvida. Será que vale mesmo? Eu ponho dinheiro no bolso ou não ponho? Vamos falar isso agora. Só que antes de mais nada, acho que é importante a gente falar sobre o que é o mercado de carbono. Porque tem tanta informação acontecendo hoje em dia sobre o que é esse mercado, e a gente precisa entender o que ele é. O mercado de carbono não é sobre sustentabilidade. Polêmica, hein? Não é sobre sustentabilidade. O tempo todo, todo mundo falando que é sustentabilidade. Eu subo aqui e falo que não é. Que história é essa? Pessoal, o crédito de carbono é sobre finanças. Ele é sobre o mercado financeiro. Ele não é sobre sustentabilidade. A sustentabilidade é um meio que faz esse ativo financeiro vir ao mercado. Mas ele não é o princípio dele. Eu sou economista de formação, tenho um pouco mais de 14 anos de carreira na área. Venho de família de pequenos produtores na região da Alta Homogênea Paulista, de café. E foi onde, conhecendo esses dois mercados, tanto da indústria quanto do agronegócio, que eu trouxe a Folha de Louro à vida. Porque quando a gente olha para o mercado de carbono, a gente tem que entender o porquê que ele foi criado. Como eu falei para vocês, ele é um mercado financeiro. Mas por que ele é financeiro? Poluir dá dinheiro. Desmatar dá dinheiro. E muito, não é pouco não. Então, se a gente não virar para as empresas e falar que ela vai ter algum retorno financeiro sobre aquele ativo sustentável, ela não vai praticar. Empresas, dentro de um sistema capitalista no qual nós vivemos, elas têm duas funções: aumentar lucro e diminuir o custo. É simples assim. Nenhuma empresa vai reduzir o seu faturamento só pela consciência, porque é bonito, porque o planeta vai acabar se eu não fizer. Vai acabar, mas vão acabar faturando trilhões e é isso aí. A realidade é essa. O mercado financeiro ele não tem nem A nem B, ele é bem direto. Então, compreendeu-se que, se nós não transformássemos a sustentabilidade num ativo financeiro, ela não seria praticada. A empresa nem olharia para isso. Então, o mercado de carbono surgiu daí. Surgiu da ideia de transformar o que nós chamamos de sustentabilidade num ativo de igual valor à poluição, ao desmatamento. Dessa forma, migrando o sistema financeiro e as operações industriais para modelos mais sustentáveis e rentáveis. Ou seja, não mais gasto para ser sustentável, agora eu invisto para ser sustentável. E é isso que gera o mercado de carbono.
E quando a gente fala de mercado de carbono, a gente tem que falar que ele é uma moeda verde, até coloquei aqui em aspas, porque ele é um ativo ambiental, ele não deixa de ser um ativo ambiental, mas ele é transicionado dessa forma. Então, a cada 1 tonelada de CO2, de carbono de gás de efeito estufa, seja o CO2 ou outros gases equivalentes do efeito estufa, equivale a um crédito de carbono. E por que ele foi gerado, pessoal? Porque a gente está com escassez de recursos devido à crise climática. Isso é fato. Aqui na região, vocês ficaram sem chuva de abril, maio até setembro, outubro. É difícil produzir nessas condições, não é fácil não. E quando tem queimada, e quando tem enchente, isso custa dinheiro. E eu gosto de trazer exemplos reais. É isso aqui que custa. Seca recorde impõe estado de escassez hídrica inédita no Brasil. Quem produz sem água? Aliás, quem vive sem água? Você ficar uma semana sem beber água, o que acontece? Seca, né? Imagina a plantação. Crise climática dá prejuízo de 6,6 bilhões ao agronegócio em 2024. Pessoal, isso é muito dinheiro. É vocês que estão perdendo. Quem está na fazenda, quem está produzindo, quem está vendendo. Isso é muito sério. Essa reportagem da Forbes fala que as mudanças climáticas, isso aqui, pessoal, foi um relatório feito pelo Banco Mundial, que as mudanças climáticas elas podem reduzir a economia mundial em quase 20% até 2050. Vamos fazer uma analogia bem rápida aqui. Imagina vocês com o dinheiro de vocês mensal, dinheirinho do bolso de vocês aqui. Imagina 20% a menos. Como é que fica as contas de casa? Aperta, não aperta? Imagina isso num cenário global. São trilhões de dólares. A gente está falando de pessoas perdendo emprego, de empresas fechando, de economia colapsando. Isso é muito sério. 75% das terras do mundo sofrem com processo de aridez, produzindo menos. Como o próprio Alberto disse, a gente está crescendo a demanda por alimento, mas não está conseguindo produzir conforme essa demanda aumenta. A expectativa de vida das pessoas está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, mas a agricultura não está dando conta de acompanhar. Está difícil, cada vez mais difícil e mais caro produzir. É por isso que o mercado de carbono existe, para que essa conta ela se contrabalanceie, para que a sustentabilidade se torne tão atrativa a ponto das pessoas quererem investir nela. E quando a gente fala sobre o mercado, a gente tem que falar que existem mecanismos para esse mercado. Então, a gente tem o mercado regulado e o voluntário. O mercado voluntário, por si só, ele diz, né? Eu não tenho obrigatoriedade, mas de forma voluntária, eu vou lá e compenso minhas emissões. Mas você vai falar, mas que vantagem que tem eu ir lá e fazer isso de forma voluntária? Toda empresa que tem algum tipo de valor agregado, algum tipo de ação direta com o seu consumidor, ele consegue retornar esse investimento diretamente com incrementos ao seu produto e com marketing. Todas as empresas, sem exceção de nenhuma delas que investem nisso, elas já têm um retorno sobre o seu investimento. E quando a gente fala sobre mercado regulado, a gente fala sobre uma lei maior, que obriga que essas compensações de emissões sejam realizadas, o que já é uma realidade no Brasil. O Brasil, em dezembro do ano passado, aprovou a lei do mercado de carbono. Que isso significa que, a partir de então, paga-se impostos por poluir. E se tem uma coisa que o nosso país sabe, é cobrar imposto. É ou não é? Nossa Senhora, como a gente paga imposto. E agora é mais um. Estima-se que, a partir do segundo semestre de 2026, essas fiscalizações vão começar. E alguns setores da indústria já estão ali na linha de frente para começar a pagar por esses impostos. E quais são esses impostos? Quais são essas indústrias, né? Cimenteira, mineradora, papel celulose. Então, são indústrias que já vão começar a pagar pelas suas emissões. E da onde que eles vão tirar esse crédito? Do campo, pessoal. De vocês que estão produzindo. Então, a gente tem que começar a se movimentar. Quando a gente fala de crédito de carbono, a gente tem algumas variações desse crédito também. Então, não é só crédito de carbono que acontece ali no campo. Como é que ele acontece? Então, nós temos duas categorias básicas ali, que a gente fala sobre crédito de remoção e crédito de não emissão. O que é um crédito de remoção? É aquele que a árvore está de pé. Aquele que tem a árvore fazendo fotossíntese. Então, se tem uma árvore de pé, puxando carbono, liberando oxigênio, ela está fazendo um crédito de remoção. E quando nós temos o crédito de não emissão? Por exemplo, na energia fotovoltaica. Você instala a placa lá na fazenda, você instala a placa na sua casa,
você não está sequestrando carbono, mas você também não está emitindo. Está neutro. Essa parte de não emissão, ela é considerada crédito de carbono. Inclusive, pessoal, um crédito de não emissão muito conhecido no Brasil é o CBIO, que é o crédito de carbono que advém da produção de etanol, que inclusive é um dos mercados mais promissores do nosso país em relação ao carbono e do mundo. Ele é uma ação do governo junto às usinas de açúcar e álcool que tem notoriedade global. É um mercado muito bom e muito potente. E quando a gente fala sobre crédito de carbono, a gente quer saber quanto ele custa, né? Aliás, quanto que eu vou ganhar com esse mercado. Hoje, um crédito de não emissão, ele é um crédito mais acessível ao mercado, então a gente está falando aí de $4, ele pode variar chegando até $20 num crédito de remoção. Então é um crédito que é negociado em bolsa, ou às vezes em comercializações diretas, mas sofre algumas variações mercadológicas. Tudo isso vai depender do projeto analisado e da potência que ele tem em geração de sustentabilidade. Ou seja, se eu estou trabalhando numa área de alto risco, consequentemente, esse projeto é mais valioso. Por exemplo, a Amazônia. Por que a gente ouve falar tanto da Amazônia? A Amazônia, Fundo Amazônia, porque é uma área de risco. Quantos processos de desmatamento, grilagem não tem naquela região? Logo, os projetos que advêm dessas áreas são muito preciosos. E aqui a gente tem o Cerrado também, que é um projeto muito precioso. Mas e aí? Por que o dinheiro do carbono não chega até você? É muito importante saber por que ele não chega no seu bolso. Por que a gente não ganha esse dinheiro? Por que eu não vejo ele? Primeiro, porque o mercado de carbono ele não foi muito pensado para o Brasil, não, gente. O mercado de carbono, quando ele começou, apesar de ter começado aqui no Brasil, ter dado um start aqui no Brasil, os principais meios de verificar, de validar esse processo, foram criados por americanos. Lembra que eu falei que é um mercado financeiro? O mercado financeiro exige transparência, exige segurança. Então tem que criar protocolo para isso, que eu não vou sair pagando por coisa que eu não conheço, por coisa que não me dá segurança. Logo, esses protocolos foram criados, e a gente tem uma das maiores verificadoras do mundo, que é a Verra, a gente tem a Gold Standard também. Só que elas têm metodologias muito caras, quase que inacessível, principalmente para um produtor pequeno, e que não reflete muito a realidade do nosso agronegócio, porque elas foram feitas para clima temperado, para agricultura americana, agricultura europeia. Quando você traduz isso para o Brasil, é completamente diferente. O Brasil é muito mais sustentável, um clima tropical muito mais propício para a agricultura. Usam modelos feitos para esse tipo de clima e levam de 3 a 4 anos para gerar o primeiro crédito, sem garantia de comercialização. Ou seja, eu vou fazer o projeto, você vai pagar caríssimo, vai levar 4 anos para ficar pronto, e sabe Deus lá se você vai conseguir vender isso. Então, que receita que isso de fato está gerando para o produtor? E foi aquilo que eu falei. Se a gente está falando de mercado financeiro, a gente tem que falar sobre rastreabilidade de confiança. Para pagar o que vale, tem que ter segurança, porque se não tiver segurança, não paga. Então, os escândalos de crédito de carbono que aconteceram, e aconteceram muitos, e provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre algum deles, trouxe alguma instabilidade para o mercado. Com isso, as empresas que compram esse crédito buscam mais segurança jurídica, com impacto comprovado, porque no final das contas eu só deixo de pagar o meu imposto se eu conseguir comprovar que a minha emissão foi compensada. E se eu não conseguir comprovar, além de ter gastado com carbono, eu ainda gasto com imposto. É dinheiro jogado fora. E produtores e empresas enfrentam essa dificuldade para acessar esse mercado. Porque hoje, como é muito caro, somente as grandes empresas e os grandes produtores conseguem acessá-lo. Só que o mercado de carbono ele traz muitas vantagens que vão além do crédito de carbono. Vocês sabiam que foi aprovado um projeto de lei no Brasil que permite que o produtor pague seus impostos rurais com crédito de carbono? Você consegue comprar trator, consegue comprar imóveis rurais pagando em crédito de carbono? Isso já acontece no Brasil. Então, é um mercado que precisa ser acessibilizado para o pequeno produtor. E é aqui que vem a folha de louro. Nós criamos uma solução que vai de ponta a ponta, que vai desde da fazenda até a indústria. Isso faz com que a gente consiga democratizar esse acesso, fazendo com que o pequeno produtor, a agricultura familiar, também faça parte desse processo.
Porque quando a gente fala de agricultura, é muito importante lembrar que cerca de 84% da agricultura nacional está na mão dos pequenos e médios produtores. E se eu estou falando de 84% da agricultura, por que eu não estou acessibilizando esse processo para eles? E quando a gente fala de produção industrial, a gente também fala de porcentagens altíssimas da cadeia produtiva na mão de pequenos e médios empreendedores. E esse pessoal também está pagando imposto. Só que esse pessoal não tem a força que um grande tem para se descarbonizar e pagar menos imposto. Como que eu vou pagar 20 dólares a cada tonelada que eu emito se eu emito 30 mil toneladas? É dinheiro para caramba. Então a gente criou a jornada de carbono. E essa jornada de carbono, ela inicia na fazenda, acessibilizando esse projeto para o produtor, ou seja, ele é muito mais acessível, mais barato, com um tempo muito mais ágil de execução. Então, em 1 ano e meio, a gente já tem os primeiros créditos sendo comercializados. E tudo isso com a mesma segurança, garantia e rastreabilidade dos processos e protocolos internacionais. E beleza, o produtor fez lá o projeto, pagou mais barato, fiz mais rápido e gerei meus créditos. Mas e agora? Quem vai comprar esses créditos? É onde a gente entra com a segunda fase do projeto, onde a gente conecta esse produtor a uma indústria que está poluindo, que está pagando grandes impostos. E a gente faz isso também democratizando o mercado de carbono para essa indústria. Porque se ela precisa reduzir seus custos, e a gente tem um meio de fazer isso acontecer, por que não fazer? Dessa forma, a gente garante que os créditos de carbono gerados pelo produtor serão vendidos e garantimos toda a rastreabilidade, toda a auditabilidade e segurança que o mercado internacional exige para que isso aconteça. Todo o processo 100% rastreabilizado. A gente tem até um exemplo muito interessante de uma indústria que nós descarbonizamos e os créditos que eles compraram foi de um produtor de café. Olha que interessante. E essa indústria, além de se descarbonizar como produtor de café, ela passou a servir o café desse produtor na indústria dela. É nesse nível de conexão que a gente trabalha, para que o impacto do mercado de carbono realmente aconteça do campo à indústria. E a gente consegue fazer esse processo porque a gente desenvolveu uma metodologia pioneira. Ela foi desenhada para o clima tropical e para o solo brasileiro. A gente tem que olhar para o solo brasileiro. Ele tem valor, ele tem que ser olhado com mais carinho. A gente também foi além. A gente começou a atender cultura a cultura. Porque o que eu faço no campo de soja, eu não posso fazer no campo de café. Não é o mesmo produto, não é o mesmo manejo. Uma é perene, outra é rotativa. Eu tenho que considerar essas diferenças. E considerando essas diferenças, a gente conseguiu um índice de precisão superior a 90%. Mas o que isso significa? Que para cada 10 créditos de carbono que eu digo que você tem, pelo menos 9 estão corretos. Isso é uma segurança para o mercado muito alta. Enquanto os modelos tradicionais têm uma precisão aí de 60%, 70%. É muito mais alta. E com isso a gente consegue a otimização do sistema produtivo, o estoque de carbono. E aqui é um pouco do nosso projeto na prática. Então, como que a gente faz isso dentro do campo? Como é que a gente analisa esse carbono? Bom, a nossa metodologia ela vai sequestrar ela vai captar algumas amostras de campo, tanto no campo quanto na lavoura, tanto na lavoura quanto na área de reserva, que a gente faz integração lavoura-floresta. Dentro do campo, a gente vai analisar dois tipos de amostra, que é de 30 e 90 centímetros, serrapilheira e reflectância verde. Também coletando dado das plantas, seja lá soja, milho, cana, café, cacau. E na floresta, nós vamos fazer a análise de identificação de espécie e calcular o estoque de carbono médio daquele bioma, colocando essa plaquinha de rastreabilidade. Então, ou seja, quando eu vender o teu crédito de carbono, quem está comprando ele tem um georreferenciamento da planta que estocou aquele carbono para ele. É uma precisão altíssima do trabalho que a gente faz. E qual que é o benefício de tudo isso? Primeiro, que você começa a acessar mercados de créditos com taxas mais facilitadas. A gente tem um cliente que conseguiu captar recurso no mercado internacional pagando 2,5% a 6% ao ano. É muito baixo. O Brasil hoje está pagando 14%, 18% na tomada de crédito. Então, se eu pego o crédito mais barato, eu estou ganhando dinheiro. Redução de custos fiscais, como eu falei, o Brasil provou um projeto de lei que o produtor rural começa a pagar impostos rurais com crédito de carbono. Isso também acontece na indústria. Acessos a programas de certificação com custos mais acessíveis. Suporte técnico para maximizar a geração e comercialização de crédito de carbono.
Acessos a fundos, igual eu falei, também tem um crédito do BNDES, que também já trabalha dentro do Fundo Clima com projetos de carbono, que libera acesso a crédito facilitado para produtores, indústrias que se descarbonizam. E a segurança e transparência, porque quanto mais segurança seu projeto tem, maior é a credibilidade e visibilidade da sua propriedade no mercado. A gente tem um produtor de café, inclusive esse mesmo que a gente utilizou para descarbonizar a indústria, que ele produz um café especial e ele conseguiu exportar o café dele para a Suíça com ágio de 20% por conta do selo baixo carbono. Então existe também essa geração de valor daquele produto. E eu gosto de trazer algumas reportagens para mostrar como esse mercado já está movimentando o agronegócio de forma geral. Então olha que interessante, o Brasil já acelera a certificação de soja baixo carbono, que inclusive é uma iniciativa muito interessante que a Embrapa tem, e já está sendo comercializado algumas sojas baixo carbono para a China. Cacau orgânico da Bahia, com um selo ESG, mostrando que é um cacau de baixo carbono. A Copagril, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, já distribuiu 2 milhões em créditos de carbono para os produtores. O Brasil faz o primeiro embarque de café carbono neutro para o produtor e recebe prêmio em dobro. Então não é balela não, está acontecendo e o mercado já está ganhando e já está faturando com isso. Outros recortes. Citrosuco, que é uma das maiores distribuidoras de suco de laranja do nosso país, anuncia seus compromissos ESG até 2030 com projetos de descarbonização e geração de crédito. Eu costumo brincar que esse cara aqui sorrindo é um cara que ganhou mais dinheiro. Ele está sorrindo assim porque entrou mais dinheiro no bolso dele. Olha que interessante, cultivo de cana retira 9,8 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera e isso é muito dinheiro com crédito de carbono, pessoal. Embrapa valida diretrizes para a produção de carne baixo carbono, inclusive a Mafrig e a Minerva já exportam carne com selo baixo carbono, que já é uma iniciativa que gera uma rentabilidade muito grande e traz rastreabilidade para essa carne que está sendo comercializada. E, pessoal, eu vou me colocar à disposição para atender vocês. Nós estamos com o stand aqui. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais esse mercado, tirar as dúvidas, será que eu consigo na minha propriedade, será que eu não consigo? E é muito importante dizer, pessoal, inclusive até me perguntaram isso hoje, mas se é tão vantajoso, eu vou tirar meus pés de soja e vou plantar árvore. Não façam isso, pelo amor de Deus. Plantar comida é extremamente importante. A sua produção sempre vai valer mais. Você, como produtor, plante sim sua soja, seu milho, sorgo, café. É extremamente valioso e a gente precisa de produtores como vocês plantando. Crédito de carbono não é bilhete de Mega Sena, mas é extremamente rentável. Ele vai ajudar a trazer notoriedade e independência nas suas negociações e trazer mais rentabilidade nos seus processos. Se quiser fazer uma avaliação, nós fazemos ela de forma gratuita e estamos disponíveis para atendê-los. Eu sou o Lucas e muito obrigado, pessoal. Muito bom, Lucas Pimenta. Muito bom, Lucas. Obrigado. Obrigado pela exposição. A gente vai fazer um bate-papo aqui rapidamente, porque foi o que eu falei no meu início de painel, dizendo que entre todas as tecnologias, várias startups e empresas estão aqui e fora daqui, pensando e trabalhando para aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, melhorar inclusive logísticas, enfim, a serviço do produtor rural, a serviço da agroindústria, a serviço da agropecuária como um todo. Só que se nós não tivermos uma lupa, vou dizer assim, a respeito de como melhor comercializar o seu produto, esse índice apenas da produção não garante efetivamente uma boa rentabilidade para o produtor rural, seja ele da pequena propriedade, da média propriedade ou da grande propriedade. Iniciando sobre essa fala, doutor Pessina, todos nós aqui, eu acho que a maioria de nós aqui cresceu, se desenvolveu assistindo grande parte ou uma pequena parte a Globo Rural. Então, assim, com todas as vezes que a gente acessa as informações relacionadas a preço, né, que o Globo Rural nos traz, sempre ele destaca um índice. E geralmente é o índice CPEA, né, do Centro de Estudos Avançados da USP. E ele traz, em geral, vocês podem reparar, o preço comercializado
em determinada região, que é diferente do preço comercializado em uma outra região. Logicamente que, pensando num indexador, se eu posso dizer assim, doutor, está errado dizer assim, pensar no indexador, seja CPEA ou seja Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago foi inaugurada em 1882, que ainda dita a regra mundial, né, podemos dizer assim, dita a regra mundial em relação aos condicionantes de preço mundial, pelo menos da soja. A pergunta que eu tenho, doutor, é o seguinte. Como eu disse, uma das grandes preocupações, assim, você trouxe na sua planilha, naquele funil, é realmente o preço de venda e é o melhor momento de comercializar aquele produto. E aí você trouxe a informação que, em geral, ela fica condicionada a informações não precisas. São informações colocadas de forma até informal, assim, no mercado, onde ele acaba indexando, colocando seu preço de oferta. Mas, hoje, eu reparo que nós temos grandes indústrias, como a ADM, Bunge, outras tantas aí, que são compradoras dessa produção, muitas delas fazem barter, eu acho que quase 100%, que elas ditam de uma forma não indexada, ela dita um certo valor para realmente fazer uma operação de crédito para o produto rural que precisa. Porque é uma modalidade de barter para justamente atender aos próprios interesses do produtor. Essa indexação que essas grandes companhias fazem, elas, vou dizer indexação, está errado o nome, mas essa referência que ela faz, tem algum estudo a respeito, mesmo de forma localizada e regionalizada, sobre preços de commodity no Brasil? Bom, vamos ver se eu entendi. O preço, ele, em todas essas que são bolsas, ou somos obrigados, na realidade, que essas cotações de bolsas elas sejam referenciadas a uma cotação física. Então, quando a gente olha a bolsa, poxa, a bolsa vai me pagar tanto lá na frente. Como é que eu vou saber que aquilo realmente vai chegar naquele preço? Então, o CPEA, por exemplo, vamos citar o boi para facilitar, ou o milho, ele tem uma cotação na Praça de São Paulo, e o índice futuro, no último dia, que é o vencimento, existem vários vencimentos futuros. Todos os vencimentos têm uma data. Então, no último dia deste vencimento, ele tem que ser igual a essa referência, que é uma cotação. E a cotação é junto o trading, ele cota na trading e cota no produtor. E ele tira uma média disso. Então, ele cota em vários lugares, ele hoje está tentando, sim, automatizar isso, então eles entram no banco de dados, o frigorífico, a trade manda para o CPEA, ou manda para a DataAgro, ou manda para quem está fazendo o indicador a cotação do fechamento dos preços do dia, e aquilo fecha-se um preço. E ela tem que ser idêntica. Então, assim, tem uma referência, a referência são essas cotações que são determinadas, cada bolsa de valor determina a sua. Então, eu determinar, vai ser o milho, vai ser o índice de Campinas, no fechamento de cada vencimento. E ele cota todo dia. O índice do boi vai ser no final de cada mês. E é uma média também dos últimos 5 dias, algumas. Então tem regras para cada um desses fechamentos e são uma cotação. Então existe uma referência para todos eles. E aí está a oportunidade, né? Quer dizer, o que a gente analisa é aí que surge o dado. Então aí como você passa o CPEA, já que faz isso há muito tempo, ele cota não só São Paulo, mas várias regiões, a gente começa a entender, e eu que estou há mais tempo aí, vivi uma época que a gente não tinha esses dados, então qual é a referência da minha praça? Eu não tenho dado, eu passei a ter dado, e eu referencio aquela praça em relação àquela praça que é a referência da bolsa, então eu passo a ter uma cotação. Agora, as pessoas querem que o seu preço, às vezes, seja igual àquele, ou que o CPEA seja igual à sua cotação que ele fechou o negócio. Não vai ser ele, é uma média. Tem cara que negocia mal e cara que negocia bem. Então, existe uma variação ali, isso é normal. E isso é o que a gente fala. Enfim, você pode negociar melhor, você pode ter um prêmio que ele não vai pegar, você pode ter uma bonificação pelo seu produto. Isso ele não pega.
E aí gera-se uma confusão de que, poxa, mas está certo, será que está correto? Não, ele é uma média, ele está tirando uma média de várias praças, dependendo da metodologia que é usada, e ela não vai bater. Então, sim, existe uma referência, sim, há as negociações. Algumas indústrias têm mais poder em algum momento, alguns mercados têm mais poder, mas a gente tem que lembrar que por que erra o indicador? Por que ele erra? Porque existe uma regra que é oferta e demanda. Se eu não produzir, ou por algum motivo houve uma quebra de safra gigantesca e ninguém previu aquilo, todo mundo está errado naquela expectativa. E na hora que eu for comprar, a demanda é maior do que a oferta e o preço sobe do jeito que eu mostrei lá. E há todos esses erros que a gente vê no mercado. O futuro estava errado, o próprio físico de repente começa a subir. E se eu não tenho um bom planejamento, o que acontece? Se eu não percebo essa mudança como a gente tenta perceber, eu acabo olhando ali meu custo e falo, poxa, estou ganhando um dinheirinho e vou proteger. Mas eu não vi que o mercado estava subindo com muita força e protegi no preço ruim. E aí eu faço o quê? Eu culpo a indústria, ou culpo o outro porque o preço subiu. Mas a culpa é minha, que não olhei, não analisei o mercado e fiz o modelo de proteção errada. Então eu perdi a oportunidade de surfar numa alta ou numa baixa, ou de comprar na hora certa e vender na hora certa. Então, sim, esse é a grande dúvida, né? Outro detalhe aqui que é importante, toda a indústria, tanto a trade quanto os frigoríficos, eles são máquinas de movimentar. Um frigorífico não tem um estoque de mais de 3, 4 dias na sua caixa, na estrutura dele. Ele quer comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Se o mercado subir, ele ganha dinheiro, ele vai comprar mais. Se o mercado cair, ele perceber que vai cair, ele vai tirar o pé da compra, porque ele vai, não vou comprar mais caro para vender mais barato amanhã, então eu também tiro o pé. E vou pressionar a minha compra. Então é uma máquina muito rápida. Mas se tiver negócio saudável, ele vai rodar. E a trading é o mesmo negócio. Se tiver negócio que eu estou ganhando dinheiro, eu vou embora. Eu sou um comprador e vou embora. Então, apesar deles serem pressionadores, eles são movimentos de dinheiro. Perfeito, muito bem. Lucas, o nosso ministro da Fazenda esteve numa FMI, no encontro lá na Arábia Saudita, há um tempo atrás. Ele trouxe uma informação que é muito pertinente. Ele disse que o mercado do crédito carbono e a cooperação internacional, ela não pode ficar atrelada às condições das mudanças climáticas. Quando ele trouxe isso, algumas pessoas até se referenciaram dizendo que, como assim? Porque a gente tem que usar realmente esse recurso dessas mudanças climáticas para, de fato, favorecer e trazer a atenção da sociedade global a respeito da nossa necessidade de financiar, né, Brasil, o país em desenvolvimento para essas questões. Mas, ao mesmo tempo, e eu entendi por quê? Porque se você condiciona aos aspectos apenas das mudanças climáticas, de repente acontece uma virada, como tem acontecido esses últimos meses. Choveu ontem aqui no Planalto Central, porque não chovia há muito tempo. Então, assim, nós temos uma startup ali, chama Anciã Agroanalytica, que faz previsões climatológicas, mas ainda não temos essa bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Existem certas tendências, mas são comprovadamente ineficazes do ponto de vista macro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendi o que o ministro da Fazenda disse, dizendo para não condicionar a necessidade da comercialização e do estabelecimento de crédito carbono às mudanças climáticas, porque se houver um benefício, mudarmos essa questão das questões climáticas, de repente eles vão falar assim, não precisamos mais. E todo o trabalho foi feito para poder mobilizar da sociedade como um todo, para poder criar esse mecanismo de financiamento, pode cair por terra. Só que nós teremos agora, entre o dia 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará, a COP30, que vai, de fato, fazer uma discussão muito interessante sobre essa implementação, né, sobre os cuidados da biodiversidade, redução, né, dos impactos e as questões do financiamento climático.
Como é que vocês veem essa hipótese? Porque, assim, uma coisa é estar na ponta sobre toda essa cadeia que está sendo gerada, e aí como você trouxe alguns exemplos, e é exemplo do governador do Pará, que na primeira tacada ele comercializou 1 bilhão em recursos de crédito carbono. E ao mesmo tempo ele disse, ó, até 26 nós estaremos com toda a rastreabilidade formada, pelo menos no mercado de proteína. Ele disse isso. O que seria, há 2 anos atrás, o que seria quase que impossível fazer todo o mercado de rastreabilidade. Como é que você vê isso sobre essas questões? Você concorda com o ministro a respeito da necessidade de estabelecer políticas de financiamento climáticos, mas não a partir das condições climáticas? Eu concordo. Demais e demais. E por quê? Vou te dar um exemplo muito simples. Quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, todo mundo, pelo amor de Deus, temos que salvar o planeta, olha que tragédia, como isso pode acontecer, temos que salvar o Rio Grande do Sul. Quem é que lembra que aconteceu no Rio Grande do Sul? Quase ninguém. Ninguém nem fala mais, nem sabe como é que estão as pessoas lá. Então imagina se a gente for depender de tragédias climáticas para valorizar o clima. Não dá. Então quando a gente condiciona o clima, a gente condiciona a tragédias. É isso que vai acontecer. Aí a tragédia acontece, vira hype, todo mundo comenta, ajuda, aí passou ali, que todo mundo caiu no esquecimento. Aí o mercado cai de novo. Daí nós não criamos uma constância para essa migração do modelo econômico acontecer. E foi como eu disse na minha apresentação. O mercado de carbono não é sobre sustentabilidade, ele é sobre finanças. Ele é sobre mecanismos de financiamento para que a sustentabilidade se torne um ativo financeiro. E quando a gente percebe as movimentações econômicas globais, a gente já percebe que essa migração está acontecendo. Só que, pessoal, a gente não migra um modelo de um sistema econômico global em um dia, em um mês e um ano. Isso é um processo que é até mesmo cultural. Então, ele é um progresso que vai acontecer e já vem acontecendo e cada vez mais vai se tornar mais forte. E essa pressão ela é meio top-down. Então, os grandes governos, as grandes indústrias, elas vão pressionando os que estão embaixo, que vão pressionando os que estão embaixo, e vai acontecendo. Então, quando nós condicionamos isso ao que de fato é, que é o sistema financeiro, a gente consegue consistência e evolução no manejo financeiro para que a sustentabilidade aconteça. E quando a gente condiciona ao clima, a gente vai passar por essas volatilidades que não são nada positivas para nenhum de nós. Alô. Muito bem, eu vou abrir para perguntas, porque assim, esse assunto é sensacional. Eu falo que é sensacional ambos os assuntos, porque a gente fala de crédito carbono, eu presenciei toda a política do Fundo Protótipo de Carbono, do Protocolo de Quioto, em 98 isso. Minha empresa anterior, nós plantamos aqui pertinho de Unai, 23 mil hectares, com dinheiro do Banco de Desenvolvimento, BID. 23 mil hectares, porque na época não se sabia sobre essa sequestro de carbono, enfim, mas tinha um recurso por conta do protocolo de Quioto, que agora nós estamos para discutir novamente na COP30 sobre essa efetiva colaboração. Abrindo para pessoas aqui, para que possa a gente entender mais um pouquinho, alguém sobre o comentário, uma pergunta, enfim, para os nossos amigos, porque é o momento, pessoal, momento de entender sobre essas questões do crédito carbono e também sobre essa volatilidade de mercado, e nós temos não somente pessoas, mas soluções para poder melhorar essas questões. Alguém? Ah lá, vamos lá, espera só um minutinho. Nome e cidade, por favor. Oi, boa tarde, meu nome é Maju Imai, eu sou da Cian. E eu gostaria que o Lucas me respondesse como um produtor pequeno pode acessar esse crédito de uma forma simples, né? Como que seria essa dinâmica na prática, né? Muito obrigado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a realidade desse produtor. Porque não adianta eu chegar, falar de um projeto extraordinário que não cabe na realidade dele. Então, a primeira coisa é entender qual é a realidade desse produtor, como esse manejo acontece, para que a gente adapte o projeto à realidade dele, não o contrário. O projeto, pessoal, ele é construtivo. Ele tem durabilidade de 20 anos. Então, não é nada que vai acontecer da noite para o dia. Então, o produtor, a primeira coisa que ele tem que fazer é mapear
a propriedade dele, fazendo essa integração da lavoura com a área de reserva. Porque eu faço uma analogia muito simples. Se eu sou um paciente que vou num consultório médico, estou lá com uma dor e não sei o que é, e pergunto para o meu médico, o que eu tenho? Ele vai me pedir um exame. Não vai falar o que eu tenho e vai me receitar um remédio. Não, depende, né? Mas assim, o certo seria fazer um exame. Então é basicamente isso que nós começamos com o Projeto Rural. A gente faz uma identificação daquela área para entender o potencial dela. Quais são os potenciais nas fontes emissoras e nas fontes de retenção de carbono. Porque o carbono é um processo natural que acontece. Todo mundo vai emitir e nem todo mundo vai sequestrar. Então vamos entender qual é a realidade dessa fazenda. Quanto de carbono essa propriedade está emitindo para produzir? E quanto essa produção está sequestrando? Depois desse processo feito, a gente faz o balanço e libera os créditos de carbono se houver. Por quê? A gente só comercializa aquilo que é excedente. Então eu não posso poluir e comercializar carbono. Então, dentro desse balanço, o que sobra de crédito, eu comercializo e uso uma parte disso para neutralizar essas emissões do meu manejo. Certificamos e conectamos o produtor com a indústria. Esse processo leva aproximadamente 1 ano e meio. Então a gente analisa o processo produtivo durante 1 ano e meio e faz essa liberação. O pessoal é muito mais acessível do que qualquer outro projeto. A gente consegue atender produtores já de menos de 5 hectares, enquanto o mercado tradicional a partir de 10 mil hectares. A diferença ela é gritante. Então, se o produtor tem interesse, a primeira coisa que ele tem que fazer é o estudo de viabilidade econômica, que nós fazemos gratuitamente. Então, se tem interesse de saber, eu posso fazer? Faz o estudo de viabilidade econômica. A gente faz isso de forma gratuita e de forma muito transparente, porque tem produtor que não vai gerar crédito de carbono. E ele tem que saber disso também. Então, é isso. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém? Bom, nós estamos com o tempo bastante apertado, mas eu quero agradecer profundamente, porque, novamente, eu não me canso de dizer, todas as tecnologias estão envolvidas, tanto aqui, através das startups, ou as empresas, ou as instituições, como o Embrapa, fazem um esforço muito grande para fazer manejo, controlar a produção, controlar a logística, melhorar as condições para o homem do campo, em produtividade. E esse painel é super importante, a exemplo do que o professor Dr. Pessina trouxe, que é a grande preocupação. Não adianta produzir em larga escala, mesmo com custo reduzido, né? Ou seja, com eficiência, se nós não tivermos, do lado de lá, um bom preço para ser comercializado. Muito obrigado, Alberto Pessina, muito obrigado, Lucas Pimenta.